Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade aí ao estudo de Ruth, né, que a gente viu. Vamos dar uma recapitulada no capítulo 1 e a gente já entra no capítulo 2. Mas antes da gente fazer isso, queria... Tem alguns ditados populares assim que são uma onda, né? Mas o ditado popular que eu queria dizer aqui, na verdade, eu conheci esse ditado na família da minha esposa, né? Que é o seguinte, eu acho que vocês nunca ouviram esse ditado. Como é, amor? Quem é para morrer de topada, não morre de outra coisa, né? Não morre de bala. Quem é para morrer de topada, não morre de bala. Anote essa aí, né? Mas é interessante, galera. Quem é para morrer de topada, não morre de bala. Parece uma coisa assim, meia, né, pré-determinista, mas, de fato, galera, Deus é soberano sobre tudo, né? E em algumas conversas com algumas pessoas, às vezes eu fico um pouco angustiado com alguns irmãos que perdem um pouco essa noção, sabe? Por exemplo, em algumas conversas com alguns irmãos que perderam familiares assim em relação à Covid, eu escuto muito essa fala. Pastor, o senhor é mais liberal nisso assim, porque às vezes eu abraço mesmo, enfim, aperta a mão, não vou deixar, só chega assim, eu não vou dar uma morgada na pessoa. Então, muita gente fala assim, pastor, o senhor cumprimenta e tal, não sei o que, abraço, porque ninguém da sua família morreu de Covid. Já ouvi muito isso, e eu fico até um pouco angustiado quando eu escuto isso, porque é o seguinte, gente, Covid mata, atropelamento mata, tanta coisa mata, tanta gente já morreu. Não estou minimizando aí a questão da pandemia, da tragédia nisso tudo, mas Deus é soberano, velho. E na verdade, a morte só quer uma desculpa, velho. Morrer um dia, todo mundo vai. E a gente às vezes fica assim, pensando num monte de coisa nesse sentido e deixando de viver até. E se esquecendo da soberania de Deus em tudo. Eu falei um pouquinho isso no encontro passado, mas isso é muita verdade, gente. A gente precisa ver Deus em tudo, inclusive nas tragédias. O livro de Ruth nos lembra isso, que Deus está por trás de tudo, até mesmo das tragédias. Eu sei que isso é uma coisa dura de se ouvir. Deu eco agora. Eu sei que isso é um negócio duro de se ouvir. Mas isso é verdade, gente. Deus está por trás de tudo, até mesmo das tragédias. Isso, por exemplo, o Lucas falou que gostava do livro de Abacuque, não foi, Lucas? Em Abacuque tem isso, cara. Foi Paulo, eu confundi. Lucas não, é Magdiel, Lucas, né? Não. Não, Lucas eu sei. Pronto, aquela brincadeira, deixa pra lá. Mas tudo bem. Então, turma, voltando ao assunto. Deus está por trás das tragédias, inclusive. E o que é tragédia para a gente, nem sempre é tragédia para Deus. Inclusive, Deus não vê a morte como a gente vê. Isso é outra verdade assustadora. A gente está diante de um livro que começa com uma tragédia muito pesada. Que uma família vai buscar mantimento, sai de Belém para ir buscar mantimento em Moabe, na terra de Moabe, e todos os homens dessa família morrem, o pai e os 2 filhos, e fica a viúva, só e sua nora e uma das noras que voltam para Belém. Então já pensou, pensa aí comigo, já pensou todo mundo da sua família morrer e só você ficar vivo? Tragédia, né, gente? É coisa horrível. E já pensou em encarar isso do ponto de vista que foi Deus que fez? Foi Deus que trouxe isso. Então, o primeiro capítulo de Ruth, a gente vê uma mulher chamada Noemi, que disse, olha, a minha vida não é mais agradável, a minha vida não é boa mais, a minha vida é amarga, porque a mão de Deus tornou minha vida amarga.
E a gente encerra o livro, o primeiro capítulo, vendo uma pessoa muito amargurada com Deus. Mas vendo Deus proporcionando a provisão, vendo a graça de Deus nesse enredo, em pequenos detalhes, em uma boa notícia que chega, por aí vai. Então é um pouco do que a gente viu no primeiro capítulo, tá certo? A gente viu no primeiro capítulo a soberania de Deus por trás das tragédias. Tá bom? Você passou por alguma tragédia na sua vida? Deus é soberano, inclusive, por trás da tragédia que você passou. Tá certo? Eu passei por algumas também. E, inclusive, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, inclusive as tragédias. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. E o resumo do primeiro capítulo, a gente vê o seguinte: a soberania e a bondade de Deus usam uma tragédia familiar para oferecer uma estrangeira uma oportunidade de fé. Deus usa a tragédia, inclusive, para cumprir o seu propósito. Então é isso, minha gente. Vamos para o capítulo 2 de Ruth. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas por trás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Dei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando estiver com sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, em sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá. Pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros,
Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas para que ela as recolha, não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth a Moabita continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Pai Santo, a gente te agradece pela tua palavra, te agradece porque o Senhor é bom, o teu caráter é amor, e o Senhor revela o teu amor mesmo em meio a uma tragédia. O Senhor, em sua soberania, traz tragédias, usa a tragédia para um propósito maior. Nos dá, Senhor, a tua visão, para que a gente veja a vida com os teus olhos, para que a gente valorize aquilo que o Senhor valoriza e para que a gente despreze aquilo que o Senhor despreza. Que o nosso coração se volte a Ti com confiança, com fé. Que o nosso coração se aquiete, mesmo diante das tragédias, a fim de esperar a Tua provisão, assim de esperar a Tua proteção. Pois o Senhor protege e promove tudo quanto necessário para aqueles que em Ti se refugiam. Que nós possamos estar escondidos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito punk a gente começar com essa afirmação, que o Senhor traz tragédias, que algumas tragédias que o mundo enfrenta e que a gente pessoalmente enfrenta vieram da mão do Senhor e da sua soberania. Mas existe uma notícia incrível para você e para mim nesse capítulo. A soberania de Deus sempre é maior do que a tragédia humana. A soberania de Deus sempre é maior do que a tragédia humana. Então, tenha uma certeza, que não tem tragédia humana que seja maior do que a soberania de Deus, do que a provisão de Deus em seus recursos. A soberania de Deus, a tragédia humana, a provisão divina é maior do que a tragédia humana. A provisão de Deus é maior do que a tragédia humana. Tá bom? Então essa é a palavra de esperança. A provisão de Deus é maior do que a tragédia humana. A gente viu uma tragédia terrível.
mas não é o fim. E quando tudo dá errado, a gente pode simplesmente aquietar o nosso coração e esperar no Senhor, porque a provisão dele é maior do que a tragédia. Sempre. A morte é sempre menor do que a ressurreição. Deus não enxerga o mundo como a gente enxerga. A gente precisa buscar enxergar a vida com a ótica de Deus, com os olhos de Deus. E esse é um texto incrível sobre isso. Versículo do 1 ao 3 é sensacional como o autor trata de forma humana, com palavras humanas, uma situação totalmente vinda da providência de Deus. Vamos ver aqui o versículo de 1 ao 3. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então o narrador traz para a gente o seguinte, olha minha gente, presta bem atenção. Essa é a palavra do narrador. Aqui é uma narrativa e tem muitos diálogos. A gente vai ver aqui muitos diálogos. Só que essa palavra do narrador é para chamar a minha atenção e a sua. Olha, minha gente, existe um camarada que é parente do falecido marido de Noemi. O nome dele é Boaz. Beleza? Isso é uma informação muito importante, galera. Informação muito importante. Ok? Por que essa informação é tão importante? A gente vai trabalhar isso melhor mais na frente. Mas havia uma lei de Moisés no livro de Deuteronômio chamada Lei do Levirato. Ok? Essa lei do Levirato dizia o seguinte. Depois a gente vai entrar, mas o texto vai exigir que a gente entre nessa lei e veja detalhes dessa lei. Só que não para agora. Então, a gente vai trabalhar duas leis hoje. Uma eu vou citar por cima e a outra a gente vai olhar de verdade. Mas a lei do Levirato dizia o seguinte, que quando uma mulher, quando o marido morresse de uma mulher e deixasse a viúva sem filhos, o irmão o irmão / parente, enfim, dessa mulher viúva e sem filhos, precisava assumir essa mulher e gerar filhos para que levasse o nome do falecido, para que o nome desse falecido não fosse esquecido em Israel, ok? Lembrando que nesse tempo mulher não trabalhava. Então, o que acontece? O narrador já traz para a gente o seguinte, os primeiros ouvintes sabiam dessa lei, beleza? Lei do Levirato, ok? E aí ele traz para a gente a seguinte questão, olha, havia um parente de Elimeleque chamado Boaz, presta atenção nele, observa bem, beleza? O autor já chamou a gente, os primeiros ouvintes para se ligarem nisso, lembrando que os primeiros ouvintes sabiam dessa lei, não havia necessidade que o autor explicasse, tá bom? Então vamos lá, segue. Ruth a Moabita disse a Noemi, aí começa o diálogo, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá minha filha. Ela foi, esse barulho foi ela fechando a porta e indo. Vá minha filha. Então é o seguinte, é uma passagem que a gente passa assim, mas a gente precisa entender a cabeça para a gente encontrar o princípio eterno do texto, a gente precisa entender a mensagem para os seus primeiros ouvintes. Ok? Então, existe outra lei aqui inclusa, que é a lei da respingadura. Essa lei a gente vai olhar para o texto bíblico, lá em Levítico 19, do 9 ao 10. Diz assim, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto de seu campo, nem volte atrás para recolher as espigas caídas.
Não seja rigoroso demais ao fazer a sua colheita de sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja como essa lei, o entendimento dessa lei faz mais sentido na frase. O que é que a lei dizia? Olha, minha gente, Tarcísio, tu tem uma lavoura, tá certo? Lavoura de milho. Então, quando você estiver colhendo lá, se cair alguma espiga no chão, pegue não, viu, meu velho? Essa espiga que caiu no chão não é sua, não. Ela é do pobre, do estrangeiro, da viúva, de quem não pode se sustentar. Outra coisa, não recolha no canto, não. Deixe, meu filho. Deixe para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Beleza? O que é que Deus estava tratando aqui? Então, Deus estava tratando de dar suprimento a quem estava em situação de vulnerabilidade. Ok? Então, a lei de Moisés está repleta de leis como essa. Inclusive, a lei do levirato que eu citei visava isso também. Né? Então, uma mulher viúva, ela estava praticamente condenada a passar fome. Então, por isso que essa lei da respingadura, do que cai no chão, dizia para o dono da plantação não recolher, e por isso que a lei do levirato dizia, olha, o irmão, o cunhado da mulher, ou um parente, assuma ela, minha joia. Por quê? Para ela não viver só, ela precisa de mantimento, ela precisa... Né? Então, é isso. Tá bom, minha gente? Então, agora que a gente entendeu a lei, a gente vê que a frase faz mais sentido. Ruth, a moabita, diz, eu vou no campo apanhar a espiga atrás daquele que me permitir fazer isso. Ela estava amparada pela lei de Moisés. Né? Lembrando que era no tempo de Juízes, teoricamente, era para ser uma teocracia. Não vou dizer teoricamente. Né? Era para ser uma teocracia. O povo era rebelde, mas, na verdade, no tempo dos juízes não havia rei. O rei era o Senhor. Né? E a lei do Senhor é que vigorava. Ok? Só que no livro de Juízes, que é o pano de fundo do nosso livro de Ruth, e a gente tratou isso na semana retrasada, diz que cada um fazia conforme o que queria, né? Conforme achava que era bem, porque não havia rei em Israel. Tá bom, minha gente? Então, com base nessa lei, Ruth vai lá colher a espiga onde deixar ela ir. E adivinha para onde Ruth vai, minha gente? Por coincidência, por casualidade, como quem não quer nada. Gente, Ruth foi para a plantação de Boaz, sem saber quem era o cara. E o texto traz uma palavra, expressa a providência divina em palavras humanas. Olha como é interessante o verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros, na minha tradução tem aqui, casualidade. Gente, isso nunca foi, tipo assim, foi casual para Ruth. Mas Deus estava atrás agindo, estava agindo soberanamente, inclusive aonde ela entrava. O livro de Ruth, ele traz de forma muito forte a soberania de Deus sobre tudo. E às vezes a gente se esquece dessa soberania na nossa vida prática e diária. Entendeu? Então, assim, uma coisa que pega muito, porque eu falei no começo da questão se você tiver que morrer de topada, você não vai morrer de bala. Parece uma coisa simples, parece até uma coisa chula, mas, minha gente, tem muita gente com pânico absurdo que a gente está lidando todos os dias, com pânico de morrer. E que está vivendo assim, num pavor. Então, assim, galera, você vai morrer no dia que o Senhor determinou. E a melhor coisa que você tem que fazer daqui até lá é confiar nele. É entender que ele é soberano em tudo. Beleza, gente? Então, não existe coincidência, existe providência. E aqui a gente vê Deus tecendo a história da salvação. Galera, o livro de Ruth trata da história da salvação. Ruth, e aí eu vou dar um spoiler do final, velho, mas é preciso dar esse spoiler do final. Ruth, ela está na genealogia de Jesus. Deus trouxe o Salvador do mundo
por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, por meio de Ruth. E por meio desse cabo aqui, que casualmente ela encontrou, né, que casualmente ela foi colher as espigas lá, Boaz. O livro de Ruth, ele termina com a genealogia, né, que é a árvore genealógica ali de Davi, que que é um dos, que Jesus é descendente dele, né? É isso aí. Então, do 1 ao 3, para nós coincidência, para Deus providência. Então, galera, não tem coincidência, tem providência, ok? Providência em tudo. Tá massa? Eu estava falando na rádio, programa J. Silva. Chama, papai! Eu falei essa semana na rádio sobre Setembro Amarelo, né? Eu e Bárbara, psicóloga aqui da escola. E na conversa lá que eu tirei onda, esqueci o que ia dizer, velho, mesmo. Mas na conversa lá que a gente estava tendo, meu Deus, você tá falando de quê? Sim, valeu. Falando lá sobre isso, e eu estava dizendo um negócio para os ouvintes, né? A ideia era passar uma mensagem de esperança, dizendo assim, olha, sua vida não é por acaso. Né? Não importa se seu pai e sua mãe tentou lhe abortar. Não importa quão rejeitado você foi. Sua vida, Deus trouxe você, ponto. Não foi, ufa, eu escapei por pouco. Ou então, ninguém me queria, eu não tenho sentido para viver porque meu pai e minha mãe me rejeitou a vida toda. Né? Tem gente assim, gente. Mas você veio porque Deus quis. Quando eu era criança, a minha mãe disse que dentre os planos do meu pai e dela era me abortar. Mas eu estou aqui porque o Senhor me trouxe a vida. Ponto. Se tentou abortar, se não tentou... Gente, foi o Senhor que... A vida é dele. E o último suspiro é dele. Tem uma frase maravilhosa que marcou demais a minha vida. Às vezes eu esqueço. Mas eu tenho que lembrar dela todos os dias. Eu tive um problema muito sério de saúde na minha adolescência, que eu perdi a função renal. Eu fiz hemodiálise e tudo, né? E uma vez eu estava muito angustiado, porque eu estava bem pertinho, assim, eu não tinha perdido a função renal ainda e estava bem pertinho de perder, e eu estava naquela ansiedade muito grande de que, poxa, vou morrer e tal. Eu tinha uns 17 anos e já era cristão, e aí eu marquei para conversar com um pastor, amigo meu, amigaço meu, amigão do coração, aquele pastorzão, sabe, de jovem, gente boa, tira a onda. Falei, meu irmão, vou marcar com o pastor. Aí marquei lá na agenda dele, né, e fui lá na igreja, no gabinete do pastor. O pastor não tava, velho. Falei, meu irmão, poxa, velho, meu irmão me deu um bolo, tô triste que só, meu irmão, tô num dilema, num drama, velho, existencial. Meu Deus do céu, velho. Aí quando veio a secretária da igreja, faz assim, ó, pastor fulano não tava, mas tá o pastor Reidson. O pastor Reidson sabia quem era um cara lá na igreja, sempre teve 3 pastores, normalmente quando eu entrei tinha 3 pastores. Aí, o pastor Reidson é um cara legal, eu gosto dele, eu conheci ele de longe, de pregar, mas não tinha nenhuma amizade com ele, nenhum relacionamento com ele. E eu fiz, poxa, só tem Reidson mesmo? Tá bom. Fui lá, sentei, aí o pastor Reidson falou, oi meu filho, tudo bom? O que é que está acontecendo? Não, pastor, veja, eu estou com problema de saúde, vou fazer hemodiálise e tal, poxa, enfim, né? Comecei a contar minha situação, estou com medo de morrer, não sei o que e tal. Aí o pastor disse assim para mim, meu filho, eu sei o que é isso. Eu passei por um problema muito grande de saúde. Você tem quantos anos? Eu tenho 17. Oxi, eu tinha 17 anos quando eu passei. Eu fiz 7 cirurgias na cabeça. E, bicho, ele tem as marcas, assim, você olhar para o pastor Reidson, você vê as marcas, né? Inclusive os pais dele moram aqui em Gravatá. Eu fiz, cara, você 7 cirurgias na cabeça. Foi 7 cirurgias na cabeça. E ele começou a contar a experiência dele, aí eu comecei caramba, meu irmão, providência de Deus, o cara que eu marquei não estava, o cara que fez 7 cirurgias com a idade que eu tenho. E aí Reidson disse assim para mim, assim, os médicos, a vida, pode até botar uma vírgula na sua vida, um ponto de interrogação na sua vida, mas o ponto final da sua vida, só quem dá é Deus.
bicho, aquilo me marcou, velho. Porque cada notícia que eu recebia ruim do médico, eu dizia, bicho, isso é uma vírgula, esse cara pode até botar uma vírgula na minha vida, pode botar uma dúvida, mas, meu irmão, o ponto final da minha história, quem vai dar é Deus, velho. E é isso, galera. Não tem coincidência, tem providência. O que é casual pra gente, né, não é pro Senhor. Entendeu? Deu vontade de fazer uma brincadeira, mas não vou fazer, não. Olhe pro irmão que está do seu lado e diga: você tem namorada? Brincadeira, galera. Vontade de arrumar aqui a remensinha um pro outro. Vamos lá, minha gente. Então, versículo 4 a 7. Vamos ver lá que a providência divina ela caminha junto com a responsabilidade humana. Rapaziada, isso é uma doutrina bíblica. Tá bom? Providência divina, responsabilidade humana. Então pense nisso também em relação à Covid, né? Eu só vou morrer no dia que Deus quiser. Então não vá zoadar o plantão aí, né? Começar enfim, né? A zoar, temos cuidados, enfim. Não vá atravessar a rua sem olhar por dois lados, sem esperar o sinal fechar. Me ajude, né? Tem a responsabilidade humana, tá bom? Não queira tirar onda, não. Tem a sua parte. Beleza? A gente vai ver um diálogo aqui sensacional. Do 4 ao 7, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. Então você vê que Boaz é um cara crente até na fala dele. Ele já chega falando o nome do Senhor ali para os ceifeiros, né? Ele não diz, fala, macho velho. Não, ele diz que o Senhor esteja com vocês, né? Coisa linda. E eles responderam, né? Que o Senhor os abençoe. Né? Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Então, o que é que o ceifeiro está dizendo aqui? Rapaz, essa menina daí, ela veio de Moabe com a sogra dela. Tipo assim, outras palavras, já está batendo a real. Todo mundo sabia da treta de Moabe, né? Era tipo Gravatar, todo mundo sabe a vida de todo mundo. Não tem jeito, beleza? É verdade ou é mentira? É verdade, papai. Então, é verdade que eu sei da vida dos outros? Mas, menino... Então, assim, minha gente... Então, ele já bateu a fita ali, seguinte. Essa moça aí, ela veio de Gravatar, não. Ela veio de Moabe, né? Com Noemi. Então, o pessoal já estava ligado da treta que tá rolando. E outra coisa, ela é correria, viu? Bicha é trabalhadora. Ela veio, chegou cedo, pediu para colher as espigas, só sentou um pouquinho ali no abrigo, só porque também ninguém é de ferro, né? Mas, ela é correria. Então, assim, providência divina, claro, ela foi aonde ela nem sabia. Isso tudo do capítulo 2 é um dia. Isso tudo, toda essa história se passa em um dia. Beleza? Foi o dia do tem sabor de mel, tem sabor de mel. Brincadeira. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Então, assim, Lucas é que gosta desses hinos assim. Então, minha gente, é isso. Então, providência divina é responsabilidade humana. Ela fez a parte dela e fez bem feito. Então, faça a sua parte, Bencinha. Faça bem feito. Né? Me ajude para lhe ajudar. Tá bom? Então, não quero ajudar Deus não, mas faça a sua parte. Faça o direitinho que tem que fazer. Tá certo? Então, outra coisa que é legal a gente entender, as pequenas ações não passam despercebidas para Deus. Então, às vezes, a gente quer fazer assim, um negócio, sabe, assim, fantástico, uma coisa assim, né? Muitas vezes a gente quer até assim, aparecer, ter de alguma forma ser proeminente, né, e tal. Mas, velho, muitas vezes as pequenas atitudes é que faz toda a diferença, sabe? Então, não aproveite as pequenas atitudes. Aproveite de coração, sabe? Inclusive pequenas atitudes em servir ao próximo, sabe? Se apareceu para você a oportunidade de servir, sirva. Cristo veio para servir, não para ser servido, sabe? Nas palavras,
Cuidado com as tuas palavras, pequenas atitudes, pequenas palavras assim, ó. Dá uma boa palavra para a pessoa. Em vez de falar mal, fala o bem. Ah, vai falar mal? Fala nada não, fica na tua. Tá entendendo, minha joia? Então, não entra nessa não. Pequenas atitudes, pequenas coisas. Entendeu? Tá com raiva? Fica calado. Né? Quando a gente fala com raiva, dá sempre errado, né? A ira do homem não produz o que agrada a Deus. Então, assim, tá no trabalho, faz o melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Mas assim, faça o melhor, na moral, faz o teu, benção, faz o melhor, tá bom? Então, faça o que tiver às suas mãos de todo o coração, como para o Senhor. Beleza? Então vamos lá, minha gente. E outra coisa, né? Nas cartas do Apocalipse é massa isso. Que para as igrejas, Jesus sempre está dizendo, conheça as tuas obras. Irmão, Jesus conhece, velho, as nossas obras. Não passa despercebido para ele, não. Então, faça o melhor. Não para querer ser o melhor que os outros, mas faça para o Senhor. Tá entendendo? Inclusive, quando você não estiver sendo visto. Deus está vendo. Não se aperreia, não. Fica tranquilo. Tá bom? Mesmo quando ninguém reconhecer. Se aperreia, não. Ruth estava sendo reconhecida e nem sabia. A galera estava dizendo aqui, ó. Oxe, tu é doido, Ruth é correria. Ruth chegou aqui e tal, pegou um fardo, foi-se embora. Pronto, é isso. Tá bom, minha gente? Versículo... então, providência divina, responsabilidade humana, ok? Do 4 ao 7, e agora a gente vai do 8 até o 16, num diálogo sensacional, gente, um diálogo que o coração do livro, assim, a parte central do livro, uma das, né, tá aqui, tá bom? Então a gente vai ver um diálogo entre Boaz e Ruth, tá bom? E aí você começa a ouvir, enquanto eu estou lendo, aquele tecladinho, né? Aquele sonzinho romântico, né? É um negócio assim bem, sabe? Né? Negócio já animado, né? Negócio já, poxa, meu irmão. Chipou os dois. Tá ligado? Então, já rolou ali um sentimento. O cara já viu, já falou, opa, tá aí, né? Isso é bom demais, rapaz. Vê só, vamos lá. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth, Boaz chegou, na varoa, e disse, escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo, onde forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordens aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba água e beba da água que os servos tiraram. Então olha que coisa legal, gente. Boaz está oferecendo a Ruth aqui duas coisas: provisão e proteção. Ele está dizendo assim, Ruth, ó, seguinte, pode colher aqui. Aqui vai ter para você provisão. E outra coisa, eu falei com os meninos aí que estão colhendo, para que ninguém toque em você. Todo mundo aqui vai lhe respeitar, que eu falei com eles. Inclusive, está com sede, beba da água dos meninos ali, provisão. Boaz está oferecendo a Ruth aqui provisão e proteção. Beleza? Então, assim, Boaz é um homem de verdade, assim, um homem de Deus, sabe? E é isso que o homem de Deus tem que fazer com a sua esposa. Provisão e proteção. Tá bom? E nem era esposa dele, né? Mas, assim... É isso que o homem de Deus faz, tá bom? E aí, olha só, então Ruth se inclinou e encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor, ela fez uma pergunta a Boaz, né? Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Eu sou uma estrangeira. Quem veio no encontro passado, no CB passado, lembra por que ela está dizendo isso aqui. As moabitas não eram bem vistas, né? Teve uma treta histórica aí que está lá em Números, enfim, né? Então ela mesmo não sendo parte do povo de Deus, no sentido de ter nascido israelita, né? Ela era do povo de Deus por conversão, e a gente vai ver isso aqui na frente. Mas ela dizendo, mas Boaz, por que você está fazendo? Está sendo tão bom comigo, está tendo um tratamento diferenciado comigo. Eu sou uma estrangeira, então assim, judeu, gente, não comia com estrangeiro. Judeu, vocês sabem que, né,
Havia uma distância mesmo entre os judeus e os outros. Os caras eram o povo eleito, o povo escolhido, e o estrangeiro era estrangeiro, né? Mas olha o que Boaz respondeu. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que perdeu o marido. Lembra que eu falei que todo mundo conhecia a vida de todo mundo aqui? Não, tá aqui. Já me contaram tudo, minha filha. Eu sei o que você fez pela sua sogra. Pequenas atitudes. A gente pensa, galera, muitas vezes que ninguém está vendo. Deus está vendo. Faça para ser visto por Deus. Tem um amigo meu que ele é da área de teatro, né? Um amigaço meu. E a gente conversando, papeando, falando sobre a vida, sobre essa questão dos aplausos e tal. E, enfim, a gente chegou numa conclusão seguinte: a vida é um espetáculo que a gente precisa apresentar apenas para uma pessoa na plateia. Apenas para uma pessoa, Deus. A vida é um espetáculo que a gente vai apresentar, que a gente precisa apresentar, atuar apenas para uma pessoa que está na plateia, que é Deus. Então, se a gente quiser fazer para outros espectadores nos aplaudirem, no final de tudo, no apagar das luzes, não vai valer de nada. Sabe? Mas se no final de tudo você tiver a aprovação do Senhor, é causa ganha, meu velho. Então, Deus tá agindo aqui o tempo inteiro. Deus viu o que ninguém... acho que Ruth pensava que ninguém estava nem vendo, mas Deus estava vendo e Deus promoveu isso aqui. Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra depois que seu marido morreu. E aí ele vai dizer ainda, né? Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu. Está dizendo, eu vi o que você renunciou. Eu soube do que você renunciou, melhor dizendo. Deus sabe o que você renunciou, meu filho. Deus sabe o que você renunciou. E Deus sabe também o que você não renunciou, hein? Mas é para renunciar, hein, benção? Se ligue. Presta atenção. Veio para um povo que antes disso você não conhecia bem. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Se você é como eu e gosta de riscar a Bíblia assim, sublinha essa parte aqui, velho. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Lembra que a gente viu no capítulo 1 o que Ruth disse à sogra? Ela disse, olha, para onde você for, eu irei. Onde você morrer, morrerei. O teu Deus será o meu Deus. A gente viu isso no capítulo 1. Ruth se convertendo. Ainda que antes de Ruth dizer isso, a sogra dela tinha dito, olha, volta para os teus deuses, volta para os teus parentes. Ela, não, meu velho, vai voltar para os meus deuses, não. Porque onde você for, eu vou, o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha o que Boaz está dizendo aqui, você veio buscar refúgio sobre as asas do Deus de Israel. E olha o que ele está dizendo, que você receba uma grande recompensa do Senhor, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E a mensagem dessa parte aqui, do 8 ao 16, é que encontramos uma grande recompensa quando buscamos refúgio no Senhor. Sempre encontramos uma grande recompensa quando buscamos refúgio no Senhor. Uma característica de Deus, um atributo de Deus, é que Deus é galardoador. Não é porque a gente merece, mas Deus nos presenteia com a grande recompensa quando a gente busca refúgio nele. Um dos salmos mais conhecidos do mundo é o Salmo 91, que fala disso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, tu és o meu Deus. E aí, basicamente, esse primeiro versículo é que abre o resto do Salmo. O resto do Salmo é bênção. O sol não vai te fazer mal de dia, a lua de noite, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios.
Por quê? Porque encontrasse refúgio no Altíssimo, habitasse nele, no esconderijo dele. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o esconderijo, onde a gente precisa nos esconder. Gente, muitas vezes a gente tem buscado com o nosso coração idólatra outros esconderijos, tentado se refugiar em coisas, em atividades, em pessoas, buscado a nossa segurança no dinheiro, no saber, e essas coisas aparentemente assim, algumas dessas coisas são até legítimas, né? Porque é legítimo você trabalhar, é legítimo você estudar, é legítimo você ter um cônjuge, ter uma namorada, ter um namorado, mas não é legítimo você buscar a sua segurança, se refugiar nisso. Se esconda no Senhor, se refugie nele. Porque sempre quando a gente se refugia no Senhor, Deus nos recompensa com uma grande recompensa. E essa recompensa, ela não é só depois que a gente morrer no céu, não, galera. Ela começa aqui e agora. Inclusive a vida eterna que temos em Cristo começa aqui. O céu começa aqui. Mas o inferno também começa aqui. As pessoas que vão para o inferno começam a desfrutar aqui de uma falta de paz absurda, de uma falta de amor, de um profundo senso de egoísmo e de perversão daquilo que Deus fez. Mas quem busca refúgio no Senhor já começa a desfrutar do céu aqui. E um dia o Senhor proveu para Ruth, através de Boaz, provisão e, vocês lembram? Aí, galera, proteção, provisão e proteção. Que lindo, né, velho? No meio da tragédia do tsunami, mano. Tá pra ter um tsunami em Recife, né? Saiu uns fake news aí, né? Galera, cara, não importa a tragédia. A provisão de Deus sempre será maior do que a tragédia, velho. Não importa onde a gente entrar, a provisão de Deus é sempre maior. Mas, pastor, se eu morrer? Oxente, peraí, pô. Causa ganha, meu velho. Aí pro céu, papai. Pro céu, meu irmão. Não tem nem choro. Não tem nem noite, vê? Meu irmão, o Senhor ilumina o céu. Caramba, nunca mais vai chorar, nunca mais, não tem morte. Minha gente, é bom demais. E o Senhor está lá, ó. Conhecerei plenamente assim como sou por Ele conhecido. Acabou-se. Você vai ver com seus olhos aquilo que o seu coração creu. É isso, minha gente. É uma tentação a gente ver a vida do jeito que o mundo coloca pra gente. A gente precisa olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabe? Mas vamos embora, minha gente. Vamos lá. Depois disso, Ruth vai dizer para Boaz, versículo 13: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva. E eu nem mesmo sou como uma das tuas servas. Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, com base nesse texto aqui. Todo mundo quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Mas quem quer ser uma bênção? Chama! Então assim, minha gente, eu já estou pentecostal. Brincadeiras à parte, vai passar na internet. Mas assim, gente, a gente precisa ser assim também na vida das pessoas, né? Como Boaz foi na vida de Ruth. Deus usou Boaz para promover provisão e proteção.
Deus pode contar com você. Deus pode lhe usar para abençoar alguém. Você já sabe quem Deus quer lhe usar para abençoar? Deus quer lhe usar, velho, para abençoar pessoas. Deus quer lhe usar para dar uma palavra de encorajamento, para dizer, olha, você se refugiou no Senhor, você é um servo de Deus, que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe. Tratar com bondade. Gente, Boaz está lidando com uma mulher em situação de vulnerabilidade, esquecida, estrangeira, viúva, que não tinha um pau para dar no gato. Olha o amor que ele está tratando ela. Você é um homem de Deus, velho. Que você seja um homem de Deus, que você seja uma menina, uma mulher de Deus, para abençoar outras pessoas. Viu, minha gente? Deus quer lhe usar. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Chega aqui, vamos comer um lanche. Você que está sozinho, você que está me ouvindo em casa, já chamou aquela benção para tomar um sorvetinho ali? Mas é mesmo, gente. Ele chama para comer e aí, né? Ele chama para comer quem não tinha o que comer. A gente romantiza aqui a coisa e brinca, né? Sei o quê. Mas ele chama para comer quem não tinha o que comer. Beleza? Então, lá no Recife tem uma expressão chamada manguear. Já ouviram essa expressão, manguear? Manguear é quando você, tipo assim, fica pedindo as coisas. Ei, pô, me dá isso aqui, não sei o quê, na moral. Aí diz assim, tu tá mangueando. Tá entendendo? Então é como se fosse assim. Ela foi para lá, pra roça lá do Boaz, como se fosse manguear, né? Ela pedir, posso colher aqui na sua, né? Então... além de ser alguém assim, ela foi alguém que foi pedir, que não tinha, me dá isso aqui que eu não tenho. Só que além de deixar ela colher, ele fez, não, sente-se aqui, coma comigo. Né? Então isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso a gente pensar nessa perspectiva que a gente pode alimentar quem não tem o que comer. Sabe? E a gente pode fazer uma diferença gigante na vida dessa galera. A gente não é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Cristo nos salvou em uma boa obra na cruz, suficiente para nos salvar. Nossa salvação não depende disso, da gente fazer alguma coisa boa. Nós já somos salvos. Mas por que somos salvos? Faça as boas obras. Faça o bem que o seu... transmita a graça de Deus. Né? E é isso que Boaz está fazendo. Boaz deu esta ordem aos seus servos. Deixem que ela apanhe as espigas, até mesmo dos feixes, e não seja rude com ela. Galera, paradinha, o que é que dizia a lei? Pode apanhar do chão. Se cair no chão, não pegue não. Boaz está dizendo, se ela for pegar do saco que tu está colhendo, deixa ela pegar, pô. Tipo, meu irmão, o amor supera a lei, pô. Tá ligado? O amor supera a lei, que a gente possa viver assim, meu irmão, se amar profundamente como igreja, como... Tá entendendo, velho? Meu irmão, é isso. Amor de Deus é assim, generoso. Essas leis de Deuteronômio, eu aprendi muito lendo um livro, que eu gostaria de indicar, eu não sei se eu indiquei na semana passada. Eu li um livro do Timothy Keller, eu gosto muito de Timothy Keller, chamado Justiça Generosa. Fala sobre essas leis do Antigo Testamento. Cara, é fantástico esse livro, eu recomendo. É uma excelente leitura. Fala sobre a generosidade de Deus, principalmente com quem não tem condições, com quem está em situação de vulnerabilidade. Tá bom? E é um convite também, esse livro é um convite de Deus para a gente também ser generoso com essas pessoas, né? E amar como Deus ama. Então, assim, minha gente, é isso, né? E aí, versículo 16, tirem também algumas das espigas dos feixes e deixem cair, para que ela apanhe, não repreenda. Provisão e proteção. Vai girando nisso, né? Provisão, proteção e por aí vai. Então, minha gente, encontramos uma grande recompensa quando buscamos o Senhor. Caminhando aqui para o final, a gente vai ver um diálogo entre Noemi e Ruth.
né? Nesse mesmo dia, Ruth volta para casa. E aí, quando ela volta para casa, ela tem um diálogo sensacional entre Ruth e Noemi, né? E aí é revelado que aquele homem não é qualquer homem. Aquele homem era o homem, meu velho. O resgatador, né? Aquele que estava, né, na sucessão para, né, ser o resgatador da família, segundo a lei de Deus, a lei de Moisés. Versículo 17. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. Meu irmão, você que é menina, 20 litros, um garrafão daquele de água mineral. Quais são as irmãs que conseguem virar o garrafão? A Caninha consegue, eu já sei, bom, viu? Vamos saber. Algumas irmãs conseguem, ainda bem, amém. Mas já pensou você com um garrafão daquele andar, né? Assim, se você não consegue virar, tudo bem, não tem problema. Não tem problema não, de boa. Mas assim, já pensou você como se fosse um garrafão, né? 20 litros, você levando e tal. Então, Ruth, velho, mulher de fibra e outra coisa, mulher que estava em situação de vulnerabilidade. Então, uma coisa é Candinha que, graças a Deus, tem uma alimentação regular, né? Tomou café da manhã, almoçou, tudinho. Mas uma mulher que vinha de uma pegada de provavelmente não se alimentar muito bem. Que foi, minha filha? Chama, come bastante, né? A gente. Então é isso, tá entendendo? Acaba de dizer que a mulher come bastante e vai apanhar em casa, né? Depois vem com o olho roxo, não sabe por que foi. Então, tudo bem que naquele dia ela teve alimentação, mas eu acho que não era muita rotina dela de ter alimentação. Tanto que quando ela chega em casa com aquilo, a sogra faz uma festa, faz, meu irmão, caramba, velho, vem aí as expressões, né? O sentimento que há nessa narrativa, né? Versículo 18, ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sua sogra viu quanto de cereal ela havia conseguindo apanhar. Ruth também deu para ela a sobra da comida que havia sobrado. Deu para sua sogra a comida que havia sobrado. Depois que ela comeu até ficar satisfeita. Né? Mostra a generosidade de Boaz, né? Deu rango, que Ruth ficou satisfeita, levou para casa a lancheirinha, além dos 20 litros de cevada. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Né? Então assim, a gente trata a generosidade de Boaz, mas trata a alegria dela, dizendo, nossa minha gente, é muita comida, velho, meu irmão. Né? Quando a gente está com a nossa despensa cheia de comida, vi muita comida, vai dizer, opa, coisa boa, né? Bom que chegou. Mas quando sua despensa está vazia, chega um monte de comida, meu irmão, é tipo gol, né? Gol de final de Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo. Então, eu sinto esse sentimento aqui em Noemi, né? E aí ela vai dizer, Ruth vai dizer, né? E Ruth contou a sua sogra, onde havia trabalhado, e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Aí, ó, captei a vossa mensagem, né? Aí agora as coisas fazem sentido, começa a se encaixar, ó. O plano. Quem é Boaz? Meu irmão, Boaz é o cara para ser o resgatador de Ruth, para ser o resgatador da família, para não deixar, inclusive, o nome dos mortos do marido de Ruth ser esquecido em Israel. Né? A gente vai trabalhar isso no próximo encontro, mas faz parte também. E você vai ver que há uma menção nisso. Dá uma olhada aqui. Então Noemi disse à sua nora, versículo 20, que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Tipo assim, meu irmão, esse cara considerou os que morreram. Esse cara foi bondoso até com os que morreram, sendo bondoso com a gente. Né? Então assim, olha o que Noemi diz. E Noemi acrescentou, esse homem é o nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. Então que alegria, né, velho? Assim, dizendo, caramba, peraí, teve uma tragédia. Eu imagino Noemi pensando assim, né? Imaginar não é pecado. Meu irmão, teve uma tragédia, caramba, deu tudo errado. Mas, velho, tá dando tudo certo agora. A menina foi colher lá. Peraí, essa menina veio comigo, que eu disse até para ela não vir. Veio comigo, ela foi colher lá, tipo, eu estou em casa, ela trouxe a provisão para mim. E a provisão veio de um cara que é um dos nossos resgatadores. Caramba, Deus está agindo, velho. Tá entendendo? E
A gente consegue fazer essa leitura na vida da gente? A gente consegue ver a ação de Deus na vida da gente através das circunstâncias? Deus age, gente, através das circunstâncias. A gente não pode viver, deixar a vida nos levar, feito Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é as circunstâncias que vão determinar a nossa vida. Mas Deus, Ele usa as circunstâncias para cumprir o seu plano. Entendeu? E assim, é maravilhoso perceber isso. Deus sendo o Senhor das circunstâncias, nos mínimos detalhes. Ok, minha gente? Amém? Então Ruth a Moabita disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Então, vai ter comida aí, todo dia eu vou chegar com a merendinha aí. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Né? A proteção. Né? Noemi se ligou que em Boaz teria proteção. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas até que a colheita da cevada de trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vê como isso é legal. Né? Ruth também fez a parte dela, ela continuou indo todos os dias lá, até a colheita acabar, e ela continuou morando com a sua sogra. Ruth não disse: olha, agora eu tenho a minha liberdade financeira e eu vou deixar a senhora aqui, vou morar ali, vou alugar para mim um kitnet e vou lhe deixar. Mas não, está lá firme com a sogrinha dela, de boa. Então, inclusive tem muita piada de sogra, né? Ela faz muita piada com sogra. De verdade mesmo, assim. Eu entendi um princípio bíblico sobre a sogra. E eu procuro viver isso. Minha esposa e meus filhos aí são de prova disso. Muito bem, muito bem. Veja só, se eu sou um servo de Deus e a minha esposa é uma serva de Deus, eu tenho um compromisso de, além de obedecer a palavra de Deus, facilitar, promover para que a minha esposa, meu cônjuge, né, também obedeça. Então tem um princípio da palavra de Deus que é para mim e para ela, que é honra teu pai e a tua mãe. E quando a Bíblia diz honra teu pai e a tua mãe, fala assim, entenda uma coisa. Lógico que também tem a ver com o conceito de honra que a gente tem hoje. Tudo bem. Não vamos desconstruir esse conceito. Falar bem, né, tudinho e tal, né, ser amoroso com os pais, chamar para jantar, honrar. Mas a honra do pai e da mãe, inclusive, era visto como uma previdência daquela época. Se ligou? Não tinha aposentadoria, não tinha previdência social, não tinha INSS, não tinha, né? Então, a questão com a sogra é muito séria, porque assim, hoje existe previdência, existe aposentadoria, essas coisas, né? Mas naquele tempo não. Então os filhos precisavam honrar o pai e a mãe, inclusive financeiramente falando. Bicho, se eu sou casado com a minha amada esposa, eu preciso ajudar ela e não ser uma pedra de tropeço para que ela honre a mãe e o pai dela. Deu para entender, gente? Então lá em casa a gente combinou o seguinte: se minha mãe precisar, vem morar lá em casa. Mãe dela precisar, vem morar lá em casa, de boa. Por quê? Porque a gente está honrando. Um dia todo mundo adoece. Um dia, principalmente no final da vida, isso ocorre com mais frequência, né? Então, é uma coisa que eu quero dizer para você. Quando você, Duda, casar com Danilo Monteiro, você vai casar também com a família dele, né? E assim, eu estou dando um exemplo, mas pense nisso, gente. É missão. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para minha esposa. A sua mãe não entra aqui não, se precisar de mim vai botar no asilo. É que pedra de tropeço. A minha esposa não vai honrar a mãe dela por minha causa. Eu vou responder a quem? A Deus. Tá vendo, minha gente? Então, assim, não é o contexto do texto, mas é um exemplo para a nossa vida e sobre muita brincadeira que a gente tira de sogra, não sei o quê, né? Sogra rima com o quê? Com cobra. Tá ligado? Então, não faz isso, não. Tá bom? Então, para a gente terminar, resumo de tudo que a gente conversou. A provisão divina é sempre maior do que a tragédia humana.
para aqueles que buscam refúgio no Senhor. Existem tragédias que não têm provisão divina, porque a pessoa não busca refúgio no Senhor. Existe tragédia que é juízo de Deus. Mas para quem se refugia no Senhor, numa tragédia humana que seja maior do que a providência dele, maior do que qualquer tragédia, é a providência dele. Que o nosso coração, gente, possa buscar refúgio no Senhor sempre. Que o nosso coração esteja nele. Apesar dos nossos medos, todo mundo tem medo, gente. Apesar das nossas inseguranças, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Então, assim, essa não é uma mensagem de perfeição. Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe dos seus erros, Ele sabe do seu pecado. Ele sabe que você precisa se arrepender. Ele sabe que você precisa abandonar o pecado. Ele sabe quão egoísta você é. Inclusive até às vezes fazendo bem. A gente tem uma capacidade incrível de maquiar as coisas, né? Mas que o seu coração busque refúgio nele. Muitas vezes buscar refúgio no Senhor é fazer que nem um publicano fez, bater no peito, na parábola que Jesus conta, né? Bater no peito e dizer, ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Buscando refúgio no Senhor. Busque refúgio no Senhor quando você não tiver paciência para resolver. Senhor, eu não tenho paciência, me ajuda. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu estou morrendo de medo aqui. Senhor, eu estou em pânico. Mas chama Ele, busca refúgio nele. Para tomar uma decisão, faz a tua parte. Existe uma parte que é sua, que é a responsabilidade humana. Faça a sua parte. Faça para o Senhor, faça bem feito, seja generoso, se coloque diante de Deus para ser usado por Ele. Algumas orações que a gente faz, gente, nós somos a resposta a essa oração. É lindo ver isso, por exemplo, no profeta Neemias, no livro de Neemias, já ordenei o cara profeta, no livro de Neemias, né? No capítulo 1 de Neemias ora por Jerusalém. Ele ora, ele faz uma oração incrível, ele confessa os pecados do seu povo. E aí no capítulo 2 a gente vê que Deus levanta Neemias como resposta da sua própria oração. E Neemias vai lá. Deus promove a circunstância favorável e Neemias vai lá ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. E guarde no coração, maior que a tragédia humana é a providência de Deus. Não tenha medo de tragédia, não. O Senhor proverá. E a maior providência de Deus foi cravada na cruz do Calvário. Estávamos todos terrivelmente perdidos, condenados miseravelmente ao inferno, sem nenhuma chance de escape. Não havia religião que nos salvasse, não havia boas obras que nos salvasse, nada poderia nos salvar. Nada humano poderia nos salvar. Mas Deus providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Abraão leva o seu filho Isaque para o Monte Moriá, para ali ser sacrificado. Quando Abraão pega vai imolar o filho, vem a voz do anjo. Espera aí. Ali está o Cordeiro. O Senhor proveu. Mais do que qualquer coisa que a gente precisa na vida. Mais do que comida, mais do que onde morar, mais do que onde trabalhar, mais do que tudo que possa estar tirando ansiedade, que está dando ansiedade no teu coração e tirando a tua paz. Mais do que qualquer necessidade minha e sua. O Senhor já proveu o maior, o que havia de melhor e maior. O Senhor promoveu e proveu a salvação em Jesus, nos livrando eternamente do inferno. Não só tirando a nossa alma do inferno, mas também tirando todo o inferno da nossa alma
Bem, se Deus não poupou seu Filho, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? O Senhor proveu. Calma aí, o resto é com Ele também. Vamos orar? Pai Santo, Tua palavra é a verdade. E podemos confiar, descansar nas Tuas poderosas mãos. Podemos colocar o nosso coração nesse lugar seguro, que é o lugar da Tua presença, Senhor, da oração, da adoração, onde a gente coloca a nossa face no pó e, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, podemos desfrutar da Tua presença e nos refugiar em Ti. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor nos resgatou naquela cruz. O Senhor foi tão bom e generoso com a gente, que desse a Tua preciosa vida no nosso lugar, sendo justo e morrendo pelos injustos, morrendo por cada um que está aqui, por cada um que nos ouve. Obrigado pela Tua provisão. O pecado é uma tragédia, mas maior do que a tragédia do pecado e da queda é a Tua provisão de graça, salvação, ternura e amor. Onde abundou o pecado, superabunda a graça, porque assim o Senhor fez, por meio de Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro Santo, que tira o nosso pecado, que levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, e por isso temos a paz contigo. Como é bom buscar refúgio em Ti. Que nenhum coração aqui presente busque refúgio em outra coisa. Que nenhum coração aqui busque refúgio em alguém. Quebra os ídolos do nosso coração, para que a gente adore somente a Ti. Porque só o Senhor é digno. Porque o Senhor é bom, é generoso, é santo. E o Senhor providenciou, no meio do caos da tragédia desse mundo em queda, o Senhor providenciou a salvação, que é infinitamente maior do que a tragédia. Te amamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos recompensa mesmo sem a gente merecer. Que o nosso coração esteja em Ti. Em nome de Jesus. Amém.